Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Faremos, irmãos, a leitura dos versículos 16 a 23. E nós vemos nesses versículos uma introdução de um momento quando Paulo pregaria a palavra de Deus na mais alta instância intelectual do mundo ocidental, na mais alta instância intelectual do mundo da época, na cidade de Atenas, no Areópago, lá na Acrópole de Atenas. Paulo estaria entre os sábios do mundo, entre filósofos, epicureus, estoicos e outros tantos de outras linhas, e ele ali pregaria a palavra de Deus. O texto de hoje é apenas uma introdução a esse sermão. Vai nos falar sobre os primeiros momentos em que Paulo esteve em Atenas, e analisando esse tempo em que Paulo esteve na cidade de Atenas, eu gostaria de destacar algumas lições que têm a ver com o cristão na sua interação com o mundo. O cristão que interage, o cristão que vive no mundo, como nós. Algumas expressões que eu usar, algumas frases que eu usar, são da obra do exegeta John Stott, já digo isso de antemão. É algo que tem me abençoado muito, é o seu comentário a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, entre outras fontes, que a gente tem consultado para poder nos preparar para transmitir a palavra do Senhor para os irmãos. Eu peço a você, então, que olhe em sua Bíblia e acompanhe com atenção a leitura das Escrituras, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo de número 16 até o versículo 23. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Nós leremos então até aqui, e a partir daqui, Paulo prega as Escrituras para aquele povo.
me lembro dos meus avós com profunda saudade. Tenho recordações da fisionomia deles, de conversas que com eles tive. Meus avós maternos, Sebastião e Sebastiana. Meus avós paternos, Sebastião e Conceição. Quase completou. Mas me lembro deles com profunda saudade. E incentivo você que ainda tem os seus avós a valorizá-los, a visitá-los, a conversar com eles, a passar tempo com eles, ouvindo as experiências de vida, ouvindo aquilo que eles aprenderam no decurso dos anos, com os erros e com os acertos. Eu trago muitas lições de conversas que tive com os meus avós. Me lembro de uma escola bíblica dominical na igreja presbiteriana de Pedra do Sino, onde meu avô era presbítero Sebastião. Ele era conhecido por Tinho, seu apelido. E nesta escola bíblica dominical, eu ainda novo, adolescente, e ele lecionando ali na simplicidade de um homem que não teve muito estudo, mas profundamente piedoso, temente ao Senhor. E me lembro de uma ilustração que ele fez, então, naquele dia, naquela escola bíblica dominical, comparando a vida humana a um barquinho que está em deslocamento num oceano de águas profundas, em direção aos céus. E ele, então, fazendo alguns comentários sobre, ou em cima dessa analogia, falando do nosso relacionamento com o mundo, ele dizia o seguinte: olha, o nosso barquinho vai singrando as águas, ou vai cortando as águas, o nosso barquinho vai rumo ao seu destino, e pequenino diante de uma imensidão de águas, de uma infinitude de águas, e ele vai sobre as águas. Ele está sobre as águas, nas águas, mas as águas não podem estar nele. As águas não podem entrar nele. Ele navega sobre as águas, mas se elas entrarem nele, ele naufragará. Nós estamos estudando a segunda viagem missionária. Paulo já havia passado pela Síria, pela Cilícia e pela Galácia. Então havia sido conduzido por Deus até a Macedônia. Havia visitado algumas cidades nesta região e, tendo a necessidade de partir dali, antes do que queria, antes do que esperava, ele navegou para a Acaia e chegou à importante cidade de Atenas. Atenas gabava-se de sua rica tradição filosófica, herdada de Sócrates, Platão e Aristóteles, de sua literatura e sua arte, de seus progressos notáveis na luta pela causa da liberdade humana. Atenas possuía uma reputação inigualável, era a metrópole intelectual do império. Paulo estava sozinho na capital cultural do mundo. Se você observar o versículo de número 15, o versículo de nossa leitura da semana passada, o último versículo, o texto diz que os responsáveis por Paulo o escoltaram,
o levaram até Atenas e regressaram, deixando-o lá e levando um recado, uma informação para Silas e Timóteo. Silas, que havia permanecido ali na cidade de Bereia, Timóteo, que havia sido enviado a Tessalônica, para que eles, o mais rápido possível, fossem ter com ele. E estava ele ali, pois, Paulo, o apóstolo, sozinho, nesta cidade que tinha tantos atrativos. Talvez ele pudesse pensar: ora, Deus me chamou para pregar na Macedônia, agora eu estou na Acaia por um pouco, então vou fazer turismo. Ele tinha muito o que fazer ali, se ele pensasse dessa forma. Se você depois quiser fazer uma pesquisa na internet, você vai ver muita coisa interessante sobre Atenas, sobre a Grécia. Alguns vídeos pequenos de professores de história, lá na Acrópole de Atenas, mostrando, e ainda hoje algo tão imponente, embora em ruínas, embora apenas parte de pé. Na época de Paulo era mais suntuoso ainda, mas você vai ver aquelas colunas enormes, aqueles teatros magníficos. A Acrópole de Atenas, construída numa montanha rochosa a pelo menos 150 metros acima do nível da cidade, e aquilo que estava construído ali dava para ser visto a quilômetros, dezenas de quilômetros de distância. Lá na Acrópole, o Partenon, onde estava a estátua da deusa Atena. Lá na Acrópole, o Areópago. Alguns teatros, como eu já disse, magníficos. E Paulo estava lá. Além disso, havia a Ágora grega, a Ágora de Atenas, a praça, também com construções magníficas. Atenas, uma cidade até hoje fantástica. E Paulo estava lá. Talvez pudesse descansar um pouco, fazer turismo, enquanto aguardava seu retorno à Macedônia, e ele queria voltar. O propósito dele era retornar à Macedônia. E nós vemos isto no texto das Escrituras. Quando lemos, por exemplo, em Tessalonicenses, quando ele fala: olha, eu quis retornar, não apenas uma, mas 2 vezes, porém fui impedido. Nós falamos um pouco sobre isso já. Irmãos, mas Paulo era um servo de Deus, chamado para pregar o Evangelho, não apenas na Macedônia. Ele se entendia um homem com uma mensagem, onde quer que ele estivesse. Sua visita à cidade de Atenas ensina-nos importantes lições acerca de homens e mulheres com uma mensagem, onde quer que estejamos. Nós interagimos com o mundo, e ao interagirmos com o mundo, somos pessoas que têm uma mensagem a compartilhar, baseada numa convicção que nos move. E nós vamos ver sobre isso em 2 lições. A primeira lição que eu quero compartilhar: o verdadeiro cristão, ele compartilha dos sentimentos de Deus. Para mim isso é muito profundo. O verdadeiro cristão compartilha dos sentimentos de Deus. O texto bíblico nos mostra que Paulo, ao compartilhar com Lucas o que é que havia acontecido em Atenas, não mostra para Lucas que a sua emoção foi ao ver os edifícios, as obras de arte, as estátuas,
ao ver aqueles homens na ágora discutindo filosofia, discutindo política, Paulo era muito instruído, ele gostava de conversar, ele gostava de partilhar ideias, mas o que o marcou não foi isso. O que chamou sua atenção em Atenas não foi isso. O texto nos diz no versículo 16: enquanto Paulo os esperava Timóteo, esperava Silas, o seu espírito se revoltava. Ele estava em crise interna, em paroxismo interno, pegando a raiz da palavra no grego. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Era uma cidade que amava o conhecimento, mas era uma cidade afastada do Deus verdadeiro. Era uma cidade repleta de deuses falsos. A cidade estava infestada por ídolos. Era uma floresta de imagens. Apolo, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana, Esculápio, e por aí vai. Todos os deuses do Olimpo, todo o panteão grego. E Paulo ali experimentou um pouco da indignação do próprio Deus, do sentimento que está no coração de Deus, usando linguagem antropomórfica, usando linguagem humana para se referir a Deus, ou antropopática, são termos, apenas termos que são usados para tentarmos fazer entender essa questão. Já que nós conhecemos Deus por aquilo que nós somos, Deus se revela a nós nos termos que nós conhecemos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Yahvé compartilha com o povo de Israel, por meio de Moisés, em Horebe, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, instruindo aquele povo para que aquele povo o servisse, fosse um povo com uma missão, um povo com uma mensagem no mundo, um povo santo, um povo que fizesse diferença. Em Êxodo 20, então, o Senhor falou todas estas palavras a Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus se dá a conhecer ao seu povo, por meio do mediador Moisés, como Deus zeloso. A ideia aqui é de Deus ciumento. Eu evito usar este termo, porque no português esse termo tem uma conotação negativa, mas não aqui na Bíblia. Na Bíblia, quando se fala de Deus zeloso, ou Deus que tem ciúmes, o texto nos diz que na aliança estabelecida, Deus se revolta com infidelidade. Deus se revolta quando um rival entra no meio da aliança.
E por isso Deus então diz: eu redimi vocês, eu os tirei da terra do Egito para mim. Eu não quero que vocês tenham outros ídolos. Eu não quero que vocês tenham outros deuses, que vocês fabriquem ídolos. De nenhum tipo, de nenhuma forma, de nenhuma matéria. Eu não quero. Eu não quero. Irmãos, e nós vemos nas páginas do Antigo Testamento o quanto Deus se revoltava com a idolatria, o quanto Deus se ressentia com a idolatria. Se a gente caminhar em Êxodo um pouquinho adiante e abrirmos no capítulo de número 34, no versículo de número 14, mais uma vez falando sobre a aliança, falando sobre o risco, o perigo da infidelidade, o texto diz: não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Não adorarás outro Deus. Ele é zeloso e Ele não tolera rivais. Ele não tolera rivalidade cultual, vida dividida. Abra sua Bíblia, por favor, agora no Salmo de número 106. Irmãos, se nós fôssemos ler textos que falam sobre este tema, nós ficaríamos aqui em vigília esta noite. Tantos os textos, tantas as palavras desse Deus zeloso. E quando nós lemos no Salmo 106, a partir do versículo de número 19, nós lemos assim: o povo não ouviu o Senhor, o povo não atendeu à voz do soberano Deus, e o texto diz: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Estava muito recente. Deus havia acabado de tirar o povo de Israel do Egito. Moisés estava no Monte Sinai, em Horebe, recebendo a lei, da qual nós lemos ali em Êxodo 20. E ele se demorou um pouco no monte. E o povo se perverteu depressa. Depressa o povo se corrompeu. E ali criou um Deus para representar o Senhor, mas contrariando a vontade revelada de Deus. Fizeram um bezerro, adoraram um ídolo feito por mãos humanas. É uma loucura. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos entrar um pouco na natureza da idolatria, mas é uma loucura. O homem criado à imagem de Deus, que deve criar o Deus que deve adorar o Deus que o criou, é o homem que cria um ídolo e adora o ídolo feito pelas suas mãos, se rebaixando, se tornando louco, uma insensatez, uma estupidez. São esses os termos que a Bíblia usa. Fizeram um bezerro, adoraram um ídolo fundido, trocaram a glória de Deus pelo simulacro, uma imitação barata, um simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Irmãos, um terceiro e último texto que eu quero compartilhar, no Antigo Testamento sobre este tema. Abra sua Bíblia
em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo de número 2. Para mim também este texto é muito forte, entre tantos e tantos outros textos fortes que versam sobre este tema. Perfídia sem exemplo é o título que o narrador, ou que o tradutor colocou aqui neste bloco de parágrafo, nesta perícope, ao traduzir esse texto, uma perfídia sem exemplo, uma loucura cometida pelo povo de Deus. Veja, Jeremias 2, a partir do verso 9, o texto diz: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. É um desabafo divino. Deus convocando a criação para ouvir o seu desabafo. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, males cometidos pelo meu povo, a mim me deixaram, e criaram deuses para si. Deuses que não têm nada a oferecer. E Paulo caminhava por Atenas. E à medida que ele caminhava, e via aquelas imagens maravilhosamente esculpidas, aquelas obras de arte magníficas, o seu espírito se revoltava, ele ficava enojado, ele olhava para aquilo e o coração dele doía. Ele partilhava dos sentimentos de Deus, repulsão pela idolatria, tristeza pela idolatria. Homens segundo o coração de Deus sentem assim, e zelam pela glória de Deus, zelam pelo nome de Deus, zelam pela honra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez, em 1 Samuel, capítulo 17, esse texto bíblico é muito conhecido pelas nossas crianças, inclusive, porque neste texto nós lemos acerca do desafio de Golias, nós lemos acerca do menino Davi, jovem ainda, novo ainda, na verdade não menino, mas um jovenzinho, uma pessoa ainda sem experiência bélica, sem experiência em guerra, sem experiência alguma em batalha, e de repente Davi se mostra alguém que partilhava dos sentimentos de Deus. Às vezes nos lembramos muito aqui do texto da coragem, que um homem corajoso enfrentou um gigante. Ele pegou lá o seu cajado de pastor, um pau, uma vara. Ele pegou aquele cajado de pastor, pegou algumas pedras de um riacho que por ali passava, a sua funda, e foi enfrentar o gigante que vinha contra ele armado até os dentes. A gente pensa, olha a coragem de Davi. O texto não nos ensina isso. O texto não nos ensina a coragem de um homem. O texto nos ensina um homem que partilhava dos sentimentos de Deus e que zelava pela glória de Deus e que se ofendia quando Deus era ofendido e que se magoava quando Deus era magoado. É por isso que ele era chamado homem segundo o meu coração, pelo próprio Deus. Deus o tratava de homem segundo o seu próprio
coração. Irmãos, quando nós lemos, não precisa já abrir, permaneça com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 17. Quero apenas citar um salmo bastante conhecido, quando Davi diz as seguintes palavras: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Os inimigos de Deus eram inimigos de Davi. O coração de Deus batia o coração de Davi batia no compasso do coração de Deus. Ele zelava pela glória, pela honra, pelo nome de Deus. Então nós chegamos em 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu quero ler algumas partes do texto. Veja então, a partir do versículo de número 4, o texto diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel, e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, o filisteu espantaram-se e temeram muito. Vejam só a visão de uma nação. A nação que foi chamada para ser representante de Deus, ser um povo santo, separado, um sacerdócio santo, com uma mensagem de um Deus Salvador. E ali um filisteu chegava e afrontava, e o povo até havia se esquecido quem é que eles estavam representando. O povo olhava para o filisteu, o tamanho bruto daquele gigante, um homem já criado na guerra, totalmente fora dos padrões, que colocava medo, um monstro ali, e todo mundo olhava para aquele homem e se esquecia quem é que eles estavam representando, quem é que era o povo de Israel. Quando nós continuamos a leitura do texto, nós percebemos que Deus permitiu que nessa ocasião, Davi, que não fazia parte do exército, ele cuidava dos rebanhos de seu pai, Jessé, mas ele foi levar provisão para os seus irmãos que estavam arregimentados ali, fazendo parte do exército. E Davi foi levar então as provisões, e quando Davi chegou, ele percebeu o desafio de Golias. No versículo de número 23, o texto nos diz: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Ele havia falado antes, todo mundo havia ouvido, Davi não. Agora ele falou de novo, e Davi ouviu as mesmas coisas que aquele homem já havia falado. O posicionamento de Davi, contudo, foi diferente. Por quê? Veja a partir do versículo de número 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar
a quem, irmãos? Subiu para afrontar a Israel, para afrontar a nossa nação, afrontar o nosso povo, afrontar o nosso exército. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E o texto então continua. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar a quem, irmãos? Os exércitos do Deus vivo. Vejam a diferença de ponto de vista. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi estava ofendido não porque aquele duelista havia chamado aquele exército para a batalha e não havia um homem ali que tivesse coragem. Davi estava ofendido porque o nome de Deus estava sendo desonrado. A base de Davi era outra. Era um homem que se importava com Deus. Era um homem que se importava com o nome de Deus, com a glória de Deus, com a honra de Deus, e não com a sua honra pessoal, e não com a honra do exército de Israel, com a honra de Deus. E quando a gente continua, então, a leitura, nós vamos para o versículo de número 36. O texto diz: agora Davi já se apresentando diante de Saul, se oferecendo para lutar contra aquele gigante. E no versículo 36 nós lemos: o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou quem, irmãos? Os exércitos do Deus vivo. Era o que fez Davi ficar revoltado. Foi o que fez Davi ficar movido por dentro. Deus está sendo desonrado aqui. Um filisteu desonrando Deus, representado nesse exército. Então, Davi tentou usar uma armadura emprestada, aquele negócio não deu certo, ele arrancou aquilo para lá, ele pegou, foi o seu cajado, pegou a sua funda e foi combater o duelista. Veja o versículo 41, o texto diz: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome de quem, irmãos? Vamos prosseguir? O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá. O que toda a terra saberá, irmãos? Que há Deus em Israel. Não é que há um guerreiro poderoso, não é que há um jovem corajoso. Saberá que há Deus, um Deus que foi afrontado, um Deus verdadeiro, não um simulacro de alguma coisa, o Deus criador, não criado à imagem do homem, mas um Deus que criou o homem à sua imagem. Lá em Atenas,
Paulo se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele se revoltava. Uma ira foi surgindo dentro dele, um zelo foi surgindo dentro dele. E isso fez com que Paulo agisse. Eu quero passar adiante, irmãos, para não delongar. Nós vemos então, em segundo lugar, que o verdadeiro cristão, além de compartilhar dos sentimentos de Deus, o verdadeiro cristão proclama o evangelho que produz a glória de Deus. Ele compartilha dos sentimentos de Deus e ele proclama o evangelho que produz a glória de Deus. Incentivado por seu zelo pela glória de Deus, Paulo pregava o evangelho. No versículo de número 17, o texto diz: por isso, tendo em vista sua revolta, tendo em vista o sentimento que o consumia pela glória de Deus, por isso, ele dissertava na sinagoga entre os judeus. Lá na sinagoga ele ia pregar e mostrar que Jesus é o Cristo, o Messias prometido nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele dissertava entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na ágora, na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E ele começou a falar. Ele falava como um homem revoltado, mas não era um falar de agredir aquelas pessoas, não era um falar vendo aquelas pessoas como inimigas, era um falar vendo aquelas pessoas como pessoas que precisavam ter os olhos abertos, pessoas que precisavam ser libertadas da cegueira espiritual, pessoas que precisavam ser conquistadas, para que pudessem glorificar a Deus, para que pudessem honrar a Deus, e Deus receber glória daquelas pessoas, daqueles atenienses que foram criados por Ele, para a glória dEle, mas estava vivendo aquém disso, vivendo uma vida na idolatria, uma vida na perdição, achando que estavam vivendo a verdadeira vida, mas estavam destruindo o propósito para o qual Deus os havia criado. E Paulo ali nas praças todos os dias, entre os que se encontravam ali, e Paulo começou a ser conhecido. As pessoas começaram a olhar aquele homem, as convicções que ele tinha, o zelo que ele tinha. E todo dia ali, falando, com convicção, verdades nas quais ele cria. Irmãos, eu já contei para vocês aqui uma situação de vida de um homem. Na época, ele era estudante de direito, estudava direito em Belo Horizonte, e ele passava sempre pela Praça 7. Era um crente, um servo de Deus. Ele passava pela Praça 7 e ele, então, contando depois o seu testemunho, ele disse que sempre passava ali. Na ocasião ele não era convertido, tá? Deixa eu contar direito aqui. Naquela ocasião ele não era convertido, ele ainda não conhecia a Deus, mas ele passava pela Praça 7 e sempre tinha um pregador pregando as Escrituras ali, um homem com a Bíblia na mão, pregando a palavra, lendo a palavra e pregando. E ele disse que ele nem parava, ele nem tinha conhecimento do que aquele homem estava falando, mas aquilo começou a incomodá-lo. Que perseverança é essa que este homem tem? As pessoas passando para lá e para cá, ninguém para ouvir, às vezes um ou outro, mas todo dia ele está ali, pregando, lendo a Bíblia e falando de Deus, e falando do Evangelho. E por causa daquela influência, aquele homem começou a querer conhecer a Bíblia. Ele procurou uma igreja, foi a uma igreja, quis conhecer as Escrituras, se converteu,
ele se formou, então ele estava em Lafayette, havia feito um concurso público, estava lá na área dele, na área de direito, depois ele foi transferido, ele fez concurso para o magistrado, se tornou um juiz. E depois ele foi embora. Mas ele se tornou um crente, um servo de Deus, por alguém que estava ali todo dia, na praça, pregando a palavra. E ele disse: alguma coisa tem de diferente neste homem, e eu quero conhecer o que tem de diferente neste homem. E ele foi procurar conhecer a Bíblia e se converteu. Bom, Paulo começou a se tornar conhecido, os filósofos começaram a olhar para Paulo, epicureus, estoicos, não vou entrar em detalhes aqui acerca dessas correntes, não temos tempo para isso hoje. Eles começaram a tratar Paulo de tagarela, não era um termo respeitoso. O que quer dizer esse tagarela? A quem ele está plagiando, é mais ou menos plagiando, era essa ideia aqui, de quem que ele está falando, de onde que vem o conhecimento dele. E eles então o convocaram e o levaram ao Areópago, lá na Acrópole de Atenas, lugar que já havia sido palco de grandes julgamentos, de grandes decisões. E lá, Paulo tem a oportunidade de pregar para filósofos, para amantes do saber, sobre o Deus verdadeiro. Ele introduz a sua palavra dizendo: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, pois passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava inscrito: ao Deus desconhecido. Percebam que Paulo foi sábio, ele procurou algo para elogiar, ele, mesmo em meio daquela perversão toda, ele procurou algo para fazer contato com os atenienses. Ali ele não elogiou o culto dos atenienses, não foi isso que ele elogiou, não foi o culto dos atenienses que ele elogiou, mas ele introduziu sua palavra, ressaltando que na ignorância dos atenienses havia uma esperança, porque havia um Deus que eles não conheciam e que seria anunciado ali. Os atenienses que adoravam tantos deuses, e quem sabe, na insegurança deles, vamos honrar até aquele que nós não conhecemos, até aquele que nos é desconhecido, quem sabe, nele, há as respostas que procuramos. E Paulo disse: olha, esse que vocês ainda não conhecem, que eu anuncio, ele tem sim as respostas. E Paulo então expôs ali, no Areópago, as Escrituras. Proclamou o Evangelho que produz a glória de Deus. Deus permitindo, veremos na próxima semana essa proclamação. Por hoje vamos ficar por aqui. Paulo, como servo de Deus, compartilhava dos sentimentos de Deus. Eu creio que nós precisamos pensar até que ponto estamos compartilhando dos sentimentos de Deus. Até que ponto o nosso coração se revolta, o nosso coração dói, o nosso coração sangra, quando nós vemos pessoas vivendo abaixo daquilo que foram criadas para viver, gastando sua vida em outras paixões, em outras ocupações, não se importando com Deus. O nosso coração devia sofrer com isso. O coração do verdadeiro cristão deve sofrer, compartilhar dos mesmos sentimentos de Deus. Eu ressaltei recentemente em alguma reunião de oração o texto do Salmo 119, versículo 126, quando o salmista, preocupado e compartilhando dos sentimentos do coração de Deus, o salmista diz: Senhor, já é hora de intervires,
Intervenha, Senhor. Eles violaram a tua lei. Intervenha, Senhor. Eles violaram a tua lei. Haja, Senhor, a sua lei está sendo desonrada. Haja, Senhor, manifesta, Senhor, o seu poder, a sua glória, a sua lei está sendo desonrada, está sendo violada, é tempo de intervires, compartilhar dos sentimentos de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração como o coração de um homem, de uma mulher, de um ser humano, segundo o coração de Deus, que se entristece quando o nome de Deus é afrontado. A glória de Deus é desprezada, como o coração de Davi. E devemos proclamar o evangelho que pode produzir a glória de Deus, tirando pessoas da idolatria, tirando pessoas da falsa religião, para que possam conhecer o verdadeiro Deus que em Cristo nos reconcilia com Ele e em Cristo nos torna seus filhos. Paulo pregava nas sinagogas, e o equivalente às sinagogas hoje é a igreja, e o evangelho deve ser pregado na igreja, como Paulo pregava nas sinagogas. A igreja é um lugar onde pessoas vêm para ouvir, então o evangelho deve ser pregado, deve ser proclamado, para que pessoas entendam e sejam preparadas para servir a Deus. É um bom lugar de pregação do evangelho a igreja, mas não apenas a igreja. Paulo pregava nas praças. E quando Paulo estava lá na Ágora grega, lá em Atenas, nós aprendemos que o evangelho deve ser pregado em lugares onde as pessoas nutrem vida social, onde as pessoas se encontram para passar tempo, para conversar, parques, bares, restaurantes, encontros diversos, um momento de folga no trabalho, um momento de esporte, uma festa, um momento social qualquer. Todo tempo é tempo de falar de Deus. Lugares onde as pessoas vivem, nutrem vida social. Paulo estava lá, onde havia pessoas, ele estava. E ele aproveitava as oportunidades para falar do Deus verdadeiro. Paulo pregou no Areópago. E podemos dizer que algo equivalente ao Areópago de nossos dias são as escolas, as universidades. Você que é estudante, seja qual for o seu curso, seja qual for sua graduação, seja ensino fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja o que for, ambiente acadêmico, a fé se sustenta, fale de seu Deus, pregue o seu Deus nas universidades, pregue do seu Deus nas escolas. A sabedoria humana é loucura diante de Deus. Em Deus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós precisamos falar do Deus verdadeiro, tirar as pessoas da escravidão, da idolatria, do vício, do dinheiro, do prazer, seja do que for, e mostrar a elas que só Jesus é a fonte das águas da vida. Outras fontes não têm água. O nosso relacionamento com o mundo, o cristão e o mundo, nós estamos em deslocamento. O nosso barquinho vai percorrendo as águas do oceano deste mundo enquanto nós vivemos. Nós vamos deixando marcas.
deixamos marcas nas pessoas com as quais convivemos, deixamos marcas naqueles com os quais fazemos negócios, aqueles que moram próximos a nós, aqueles que nos são parentes, aqueles que trabalham conosco, vamos deixando algum tipo de marca. Nós devemos interagir com o mundo, não devemos nos isolar do mundo. A Bíblia não fala de isolamento, não. A Bíblia fala que nós devemos interagir com o mundo. A Bíblia fala, por outro lado, que não deve haver conformação. As águas do mundo não devem entrar no nosso barco. Se elas entrarem no nosso barco naufragará. Nós seremos dominados pelo mundo. A nossa fé naufragará. A Bíblia não fala de conformação. Não vos conformeis com este século. A Bíblia fala de proclamação que leva à transformação. Mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. E à medida que nós vamos sendo transformados, nós vamos pregando o Evangelho que nos transforma, a proclamação, para que outras pessoas possam ser transformadas e deixem de ser náufragos, se afogando no oceano do mundo e passam a ter um porto seguro, passem a ter um barco, usando a analogia, que as conduz em segurança até os céus. Cristo, ou o cristão e o mundo, não isolamento, não conformação, transformação e proclamação que continua gerando transformação. Eu peço a você que curve sua fronte e vamos falar com Deus mais uma vez em oração. Ó Deus, nós lhe agradecemos por sua palavra. Lhe agradecemos pelo exemplo de Paulo, que nos ensina, Senhor, que o coração de um servo do Senhor, o coração de um verdadeiro cristão deve bater segundo o seu coração. Ó Deus, ajuda-nos a ser homens e mulheres segundo o teu coração, que sintam como o Senhor, que vejam, ó Deus, a vida com nesse nível, não apenas em nível horizontal, não apenas na dimensão terrena, mas que consideremos o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o Evangelho que pode produzir glória ao Senhor e a nos alegrar ao vermos pessoas deixando,
Ó Deus, uma vida afastada do Senhor, uma vida distante do Senhor, entregue a deuses falsos, a deuses criados pelo próprio homem, e se voltando ao Deus vivo e verdadeiro, ao manancial de águas vivas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que na nossa jornada, enquanto atravessamos o oceano que nos leva aos céus, ó Deus, estamos sim em contato com o mundo e precisamos interagir com o mundo, Deus, mas que o mundo não esteja em nós, que nós influenciemos o mundo, Pai, mas não sejamos influenciados por ele naquilo que o mundo se afastou do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a trazer mais pessoas para essa jornada em direção aos céus. Ouve a nossa oração, Senhor, nos use, nos perdoe quando ficamos aquém daquilo que o Senhor gostaria de encontrar em nós. E nos ajude a nos revoltar quando vemos o distanciamento do mundo, ó Pai, da glória que deveria ser dada ao Senhor. E nos revoltando, que esta revolta seja combustível, não para lutas, não para brigas, mas para pregarmos o Evangelho que abre os olhos dos cegos e salva pecadores. Ajuda-nos a pregar com intrepidez e que o Espírito nos use à medida que abrirmos a boca para falar do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.